pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Douglas Maicon. Obrigado, Douglas, por você ter cedido seu tempo. Ele que trabalha conosco na Dalminas, está no nosso time. E ele veio aqui contar um pouquinho da trajetória dele, da história dele. E eu queria já que você começasse se apresentando. Boa tarde, Luiz. Primeiro, queria agradecer, a oportunidade, saudar o pessoal aí. Meu nome é Douglas Maicon. Eu gosto de me apresentar, primeiro, profissionalmente, como vendedor. Eu sou vendedor, sou graduado em Engenharia Civil, tenho pós em Gestão de Obras e Projetos e sou um estudioso aí na parte de patologias da construção e, com isso, os químicos da construção. Legal. Bacana. Bom, a sua história é uma história muito legal, você já me contou algumas partes dela, E aí eu achei que ia ser muito enriquecedor para o pessoal que está ou nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify. E eu queria que você dividisse com a gente, Da onde saiu o Douglas engenheiro? Você sempre quis ser engenheiro? Você é engenheiro há muito tempo? Conta um pouquinho para a gente de onde veio o Douglas. Eu dentro da engenharia civil é muito engraçado que toda a minha trajetória foi feita através de mudanças, E as mudanças vêm através de incômodo. Então, eu sempre fiquei incomodado em não progredir. Então, tudo iniciou, eu comecei a trabalhar muito novo, Você sabe um pouquinho da história e as dificuldades que a gente teve. Esqueci tudo. Então, assim, eu cresci, Na verdade, o meu pai era muito rigoroso e eu, através disso, eu tive meus melhores amigos, foram os livros. Então, e a partir disso, foi mexendo muito com a minha criatividade, sempre fui desmontador, A gente sempre gosta de, quando pequenininho, desmonta, monta. Então, eu já tenho algumas experiências de radinhos que pegava, fazia funcionar. Legal. Mas que eu vim de família muito humilde. Então, eu ainda não tinha me descoberto ainda como um engenheiro. Mas, ao longo da minha vida, tudo foi afunilando. Hoje, como eu acordei, eu vejo que ao longo da minha vida eu tive todas as ferramentas necessárias para estar nesse momento fazendo o que eu estou fazendo. Então, até os percalços, que como teve, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar vendendo picolé, depois caí para artesanato, trabalhei no salão de encontro, com artesanato, com móveis de bambu. Olha que legal. Eu tenho hoje ainda móveis que eu fiz quando eu era rapazinho. Que legal, cara. Sim, madeira. A gente trabalhei no salão de encontro, que é uma ONG, social lá em Betim, que acolhe, Então a gente fazia pré-escola lá e ela tinha uma fazenda muito grande. Ela até era, entre aspas, patrocinada e te recebia benefícios do Criança Esperança. Então é muito conceituado esse lugar. Tinha várias oficinas e eu, como não tinha liberdade de sair de casa para brincar, então eu procurava esses lugares assim que eu conseguia ter... Você não tinha por conta do pai? Meu pai era muito rigoroso. O Tião Metranca, O Tião Metranca, ele tinha na cabeça dele que não poderia me deixar solto. Ele tinha muito medo de eu me sair fora do caminho. Então, uma das coisas que hoje nós somos bastante amigos, mas durante um bom tempo nós não fomos, ele me explicou que eu pude ver através da história dele que ele também foi muito judiado. Aí me confortou a história de que ele não poderia dar aquilo que não teve. Não justifica, mas pelo menos explicou e pronto, bola para frente. E através desses desafios, eu fui crescendo. Já rapazinho, eu já tinha minha liberdade para poder comprar minhas coisinhas. Entrei no McDonald's. Trabalhando... Então, sempre como vendedor ali, assim? Sempre você teve... Não, eu trabalhei muito como... depois dos meus 14 anos, quando eu comecei a ficar um pouco mais rapazinho, eu comecei a trabalhar na construção civil como ajudante. Olha! Então, trabalhei muito como ajudante. Na PUC, a parte da veterinária lá em Betim, eu até trabalhava como ajudante de manhã e semi-oficial à noite. Então, eu fui semi-oficial de pedreiro. Olha, que legal. Então... Quando eu percebi, ao longo da minha adolescência, eu voltei a estudar com 27 anos, já estava casado, já tinha filho. Mas aí voltou a estudar, você diz assim... Faculdade, Ah, entendi. Porque nesse período, eu formei com 17 anos no ensino médio. Perfeito. Nesse percurso, eu fiquei meio que perdido,
naquelas rebeldias de adolescente e inconsequências. Graças a Deus nunca tive problemas com a justiça, mas inconsequências que a gente sabe que é perca de tempo. Sei, Né? Isso é da adolescência Da mesmo. adolescência. Aí, casei novo, casei com 21 anos de idade. Então, a partir de que eu casei desempregado. Uma história legal é essa. Uma vez eu comentei com você que eu tenho mania de ler as coisas em cima da mesa, até de cabeça para baixo. Isso é uma das habilidades que eu acho que são extremamente necessárias na linguagem não verbal. Então, o ambiente, ele conversa com a gente. Então, no dia que eu trabalhava na TNT, dentro da Fiat, eu estava para casar. Faltava, assim, uns 15 dias para eu me casar. Aí fui conversar com o encarregado, né, do meu departamento, falando com ele, eu não esqueci até o nome dele. Falou, fulano, não, eu vou casar daqui nas próximas semanas e tal, queria ver se você me relocava. E eu, nessa mania minha de olhar, eu vi uma prancheta na mão dele, a lista na dispensa e meu nome lá. E no meio da conversa eu falei com ele, falei assim, você vai me desculpar, mas acho que essa conversa não precisava nem de continuar, não, eu já vi meu nome aqui, então não preciso te pedir um tempo. Cara, eu tô para casar. E esse momento, claro que a gente sabe que são protocolos, ele não foi redundante, não teve como, fui dispensado, casei desempregado. E assim que eu casei, eu converti, né? Tive uma experiência com Deus que me mostrou os conceitos cristãos. Hoje eu entendo que não precisa nem da religiosidade para isso. Fale você com Deus, você saber falar com Deus, sentir, né, a intuição, o Espírito Santo, como que ele te leva, e sem aprender sobre isso, isso é sinergia. E eu tenho isso muito aflorado em mim. Então, a partir desse momento eu falei, quer saber, vou vir lá, uma das promessas da Bíblia é honra teu pai e tua mãe porque seus dias prolonguem. Foi aí que eu pensei, falei assim, eu não quero ser inimigo do meu pai, não quero que meus dias prolonguem. Não vou chorar no caixão dele. Foi onde que eu busquei a amizade dele, planejei aonde que eu via ele, independente, no início ele era meio relutante, porque um bicho do mato, né, como é que eu falo? Um matuto, né? Um matuto. Como é que você convence um matuto? Com amor, né? Com beijo, igual hoje sempre faço. E eu percebi, falei assim, eu tenho que buscar uma nova forma e o estudo vai me ajudar. Então, comecei a estudar. Na verdade, eu fiz o vestibular e não tinha dinheiro, não tinha condição. Com 27 anos. Oi? Com 27 anos. Isso, já com 27 anos, eu tinha feito o vestibular com 25, nesse percurso, querendo, mas não tinha condição, né? Aí, um belo dia, eu já estava trabalhando melhor voltar do início, né? Eu já estava trabalhando com embreagem. A embreagem veio como um resgate, porque nessa época minha de conversão, eu conheci o Vicente, que é meu padrinho, foi uma referência de pai para mim, de cuidado, de amor, de abraço. Ele até faleceu. Então, ele sempre acreditava, ele brincava que ele era um revelador de talentos. Aí, a gente na igreja, conversando, eu meio grosso ainda, nunca tinha... Né? Ele foi trocando ideia comigo e falou, vou arrumar um emprego para você. Porque eu já estava desempregado. Foi na NIT, em Embreagens, lá em Igarapé. E quando eu entrei lá, ele tinha acabado de assumir a gerência. E ele tinha entrado no lugar de um funcionário que já estava lá há muito tempo. Então, quando ele entrou, teve uma certa resistência. E eu era o afilhado do tal. Nossa. Poxa, a embreagem, né? Talvez o pessoal não saiba, é um dos itens mais difíceis de vender num caminhão, porque tem vários modelos, vários tipos, vários anos. E muitas vezes nem o dono do caminhão e nem o mecânico sabem quanto não desce uma caixa. Então, para você dar um orçamento, você tem que ser muito preciso naquelas informações. Um 1620, por exemplo, tem 5 modelos de embreagens possíveis. E não é intercambiável. E naquilo eu comecei a ter uma dificuldade. Aí já vem da onde que o meu negócio de escrever. E eu perguntava os caras não me respondiam. Não falava. Eu vou dar uma pausa e vou dizer pro pessoal. Ele disse assim, meu negócio de escrever. É uma pausa mesmo, vai continuar na embreagem. Pessoal, eu nunca vi uma pessoa que anota tudo. Tudo que a gente vai falando numa reunião. De repente sai um relatório todo pronto. Agora, só para contextualizar. Continua. E aí, me conta. E isso tem um porquê.
Então conta. É por causa disso, hoje eu já tenho um pouco isso mais aflorado, mas é o controle do subconsciente. Então eu mando mensagens subliminares para o meu subconsciente para que as minhas escolhas inconsequentes sejam baseadas naquilo que eu estou afirmando. Então faço afirmações, que é a mudança de pensamento. A gente viu isso nesse livro No Poder da Ação, só que eu não entendi a profundidade disso que eu fazia involuntariamente. Legal. Então, nesse processo de embreagem, eu comecei que eu tinha a tabela. Falei, quer saber de uma coisa? Peguei todos os caminhões, escrevi, separei em montadora por montadora, caminhão por caminhão, código de platô, disco, colar, atuador, todos os itens adjacentes. Colocava o preço para distribuidor e o preço para consumidor final. Já anotado isso. E comecei a pôr as perguntas frequentes, que eu ouvia eles falando no ambiente. Ah, fulano, a embreagem de um 1938. Pô, é caixa Mercedes ou caixa ZF? Aí eu já anotava a pergunta frequente desse caminhão. Quantas marchas dele? Qual que é a potência? E nisso aí eu destrinchei tudo, até quase a linha agrícola. Isso depois o Vicente, ele pegou essa agenda minha para poder treinar outros vendedores. Ele me confessou isso depois, que eu procurei essa agenda para tudo que é lado, mas ele me confessou. Eu falei, não, você já está criado, já eu peguei para mim poder ensinar os outros vendedores. E nisso eu comecei a trabalhar a parte de venda, né? É até engraçado, né, que dentro dessa empresa tinha um conhecido do seu irmão, do Vitor Hugo, né? O Felipe trabalhou lá na NIT. Então, por isso que um dos princípios também, né, a gente deixar a nossa estrada limpa, né? CC limpo, você tem boas referências, você nunca sabe onde que isso vai contextualizar com o seu presente. É isso aí. Né? E o Vicente, ele foi um cara que cuidou bastante de mim. Me ajudou, me ensinou, foi me lapidando. Pra você ter ideia, eu acho que eu devo ter umas 6 assinaturas da NIT na minha carteira. Sério? De ida e volta. Eu ia trabalhar em uma outra empresa... E depois eles me convidavam novamente. Eu ainda estava vendendo meu tempo, ainda não entendia o que era uma carreira. Então, por meia dúzia a mais de reais, eu ficava seduzido, né? Hoje eu percebo, né? E eu gosto muito de frases simbólicas. E uma delas é que pedra que rola demais não segura limo. Boa. Então, eu falei assim, eu tenho que criar uma raiz, né? E através nessa minha estadia na NIT, eu fiquei uns 12 anos mexendo com essa parte de caminhão. Consegui estudar, ainda trabalhando com caminhão. Só que assim que eu formei, eu não tinha base de engenharia. Eu tinha base de obra, como, entre aspas, um peão, né? Um colaborador. Então, trabalhava só ali mesmo, parte de produção. E eu falei, não, eu vou montar uma empresa, uma filial de embreagem para mim, poder prestar serviço, né? Eu quero ser dono. Eu não quero mais ser CLT. E é o que você sabia muito, né? Sabia. Até então, 12 anos de trabalho. Porque ao longo desse trabalho, essa vertente técnica eu via como é necessário. Então, hoje eu espelho na engenharia o que eu já fazia com o caminhão. Eu dava treinamento. Pra você ter ideia, eu sei trocar com embreagem de caminhão. Eu descia debaixo de um caminhão, como um ajudante, num sábado. Falei, eu quero ter a visão de lá de baixo, trocando ela. Então, eu sempre gostei de ter propriedade com as coisas. Entender, porque antes de convencer qualquer pessoa, eu tenho que me convencer. Claro. Eu tenho que saber. Então, eu gostava disso. E ao longo do tempo, até hoje ainda, até alguns meses atrás, eu vendi embreagem ainda. O cliente me ligou, eu encaminhei para esse parceiro. Ele me comissionou, né? E até então o pessoal tinha como referência. Eu achei isso muito interessante, que... Quando eu fiz essa transição, que eu estava querendo ser dono, montar um negócio, eu procurei o Sebrae. Porque a educação sempre é o que me ensina além que tira a minha limitação. Concordo. Né? E eu nunca fui de ter referências, pai, amigo, aquele negócio todo. Então, querendo ou não, eu sempre busquei um conhecimento embasado, eu sempre procurei algo. Eu tive certa facilidade de poder pegar isso e compreender. E eu acho isso muito bacana. Talvez seja por ter um livro como um amigo, o contato com ele é familiar. Legal. Então é difícil ele me embargar, é difícil ele me constranger. Difícil. Acho que nunca aconteceu. Mas aí eu falei, vou colar no Sebrae, que é o né? Perfeito. Não tem. E colei no Sebrae e teve uma oportunidade de eu comprar uma filial de freio, que mexia com freio de caminhão, que, querendo ou não, ainda tinha uma certa similaridade com a parte de embreagem. Eu podia ligar os dois negócios. E tive uma proposta perto de Entre Rios,
para poder assumir e tal. O cara falou, não, eu te financio para você, que eu já te conheço, você pode ir lá, vou financiar para você. Falei, ótimo. Colei no Sebrae, tinha uma consultoria gratuita. Os caras me ligou, velho. E eu falei assim, que olha, eu falei assim, ó, tô para abrir, eu tenho que comprar um negócio, assim, assim, assado, eu tenho experiência nisso, nisso, aquilo, outro. Ela me deu todos os detalhes que eu fiz e você não acredita. Olha, pra você ver, o cara fechou as portas depois da nossa conversa. Peguei meu carro, fui para a cidade, sem avisar para ele que eu estava indo lá. Hospedei em uma cidade próxima e fui como se fosse um consumidor nas oficinas, nas empresas de ônibus, em quem tinha caminhão, perguntar a respeito da reputação daquele cara e daquela empresa. Então, cara, eu cheguei, já comecei a perguntar, já comecei a entender, pegar as informações. Quando eu chego num cara, fiquei o dia inteiro batendo papo. Ia num lugar, batia papo. Pra você ter ideia, arrumei um lugar para ficar lá. O cara me ofereceu um lugar para ficar. Antes de arrumar o trabalho, eu já tinha um lugar para ficar. Comunicação é incrível, né? Não, tudo. Fantástico. E aí eu tive a informação que foi a primeira bomba. Falei, seu Douglas, lá, o melhor funcionário de lá tá pensando em sair e abrir um negócio para ele. Falei, se esse cara sai, quem que eu vou pôr para trabalhar? O cara vai virar meu concorrente com os clientes dentro da cidade que ele conhece. Eu falei, opa, obrigado, Sebrae. Aí... A dica foi do Sebrae para você mapear primeiro o mercado. Mapear, entender. Aí ele falou, seu Douglas, você vai chegar lá, ele tá querendo quanto na loja lá? Eu falei, tá querendo X, com mercadoria, com equipamento, com não sei o quê, com a lista de cliente. Legal. Que massa. Aí, depois que eu fiz a especulação em volta, aí eu liguei para ele. Mas eu liguei para ele já dentro da loja dele. Falou, fulano, aqui, eu tô na sua loja aqui, eu queria pedir permissão sua para mim fazer um inventário aqui e ver como é que tá as suas contas. Isso é até bom para você também, que como aqui é uma filial sua, você não tem controle, você vai matriciar, que foi o que o Sebrae pediu, exatamente o seu negócio. O Douglas Filé, fiquei 2 dias lá, contando até parafuso. Peguei o estoque do cara, tudo, equipamento, tudo, coloquei. Comecei a pegar as contas dele, notinha, depósito, não sei o quê. Fiz a fluidez de caixa dele toda. Quando eu cheguei no dia, eu liguei para ele. Falei assim, eu queria te apresentar. Aí veio ele, o gerente dele, já querendo com um contrato, não sei o quê. Falei assim, eu queria falar com o seu negócio. Eu não quero esse negócio. Mas como você me deu a liberdade de vir, eu queria te mostrar como o seu negócio está. O seu negócio está dando prejuízo para você. Se você juntar o seu custo fixo, mais despesas, mais fornecedor, você está tendo um déficit aqui de mais de R$1.000 por semana. Se eu arcar com você aí um compromisso aí de X, eu já vou ter que complementar. Né? Agradeci ele. Na hora que eu estava saindo, ele baixou as portas. Ele fechou o lugar. Isso... Que loucura. Aí eu já comecei a entender. O empreendedorismo entrou dentro de mim. De uma forma de conectar as coisas. Aí eu já estava com essa percepção de como que tudo tem essa sinergia. Falei, não, que bacana, cara. Agora eu tenho que descobrir o que eu vou fazer. Porque nesse intervalo de tempo chegou o boleto do FIES. Que já tinha passado 1 ano e meio de carência. E, Luiz, mais caro que o apartamento que eu pagava na época. Eu falei assim, eu vou virar engenheiro amanhã. Eu tinha um Honda Civic que eu adorava ele. Troquei ele num Celta. É a vida. Peguei uns 8 mil de volta, guardei como reserva de emergência por mais uns 3, 4 meses. Fui lá no Ademilson, né? Igual o Danilo Gentili, Ademilson, queremos você aqui. É isso aí, queremos você aqui, é isso aí. Então, assim, já vou adiantar, né, algumas perguntas. Ele é um desses caras referência para mim. Legal. De vida, sabe? O Vicente, minha vida pessoal... E o Ademilson, como amigo, né, e profissional, foi o cara que realmente foi um marco na minha vida. Por quê? Porque eu cheguei nele numa terça-feira, falei com ele, Ademilson, a situação é assim, 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 assada. Eu emociono, você sabe porque eu emociono. Ele falou, velho, eu preciso de ficar do seu lado aqui, só. Não preciso de pagar nada, não. Aí ele falou, você demorou, você ainda vai conhecer mais ainda, daquele jeito dele, não fala não. Não, pode vir, só. Pode vir. Eu falei assim, eu vou para poder... e lá era um escritório de cálculo, né? E eu não era minha linha de cálculo. Mas eu falei assim, eu vou colar num calculista, porque quando eu estiver executando, eu tenho a visão do calculista. Então, só de andar com ele, eu já vou ter uma noção de engenheiro.
Comecei a andar com ele. No outro dia, já fiz minha inscrição no AutoCAD. Falei, não, eu também tenho que demonstrar, fazer um ato profético. Então, vou me matricular no AutoCAD, porque eu tenho que ter pelo menos AutoCAD básico para me poder conseguir acompanhar no escritório de cálculo. Né? Hoje, até CPCAD, eu consigo fazer alguma coisa ainda. Com pouco tempo, né? Umas 2 semanas de andando com ele, ele é um cara que trabalha com reforço estrutural, com a base de aço. Ele começou novinho, lá nessa empresa que ele está hoje, ele é engenheiro lá, mas ele começou como ajudante de pátio. Legal. Então o cara ele viveu, foi armador. No quadro do escritório dele tem uma turquesa que ele usava na obra. Até hoje ele ainda faz, tem alguns projetos especiais igual a piscina, que ele tem que ir lá. Então ele fazia essas montagens. E eu falei assim, pô, a melhor coisa que eu posso fazer é entender de leitura de desenho, leitura de projeto. Com certeza, isso é importante demais. Tola e tal, aprendi a fazer os resumos de aço, os resumos de concreto em obra, a gente entendendo como é que você conseguiu fazer. E nesses acompanhamentos com ele, eu comecei a fazer uns bicos também, no sábado e nos dias, como armador. Aí, cara... Olha só. E foi assim, fantástico, cara. Com um pouco menos de 20 dias, cara, eu sou muito precoce. Eu já estava com líder de equipe, já estava com equipe já. Eu estava montando, já estava com 5 pessoas já trabalhando comigo já com montagem. Já prestava serviço, por exemplo, lá na Sampaio, né, que ele é muito ligado com a Sampaio. A gente está fazendo uns projetos da Encamp, por exemplo, lá, montagem de muro de arrimo, com contraforte, com mais não sei o quê. E eu montava mesmo ali o dia inteiro. Então, antes de ser engenheiro, eu trabalhei como encarregado de ferragem. Legal. Então, tive vários projetos, assim, de montar laje. Lá, eu mesmo montando, distribuindo serviço, fazendo marcação, com equipe e tal. Fiquei um pouco mais de 1 ano com isso. E apareceu uma oportunidade na Metal Cedar, né? O Demilson tem muitos conhecidos. Foi convidado lá pela Urano a ir lá até fazer a execução de uma balança rodoviária dentro da Metal Cedar, para os bitrem. E eu, com o Ademilson, nós somos muito amigos, ele sabe desse meu jeito comercial, me convidou para ir junto. Rapaz, fechamos o contrato. Fechamos o contrato, fizemos uma planilha, aquela correria toda. Na hora que ele chegou para mim, falou, seu Douglas, velho, eu vou ter que arrumar alguém para me ajudar a tirar a nota, porque eu não tenho... Na época ele não tinha a engenharia ainda. Eu falei assim, não, deixa comigo, ué. Monto uma construtora. Eu gastei uns 4 mil reais dos 8 que eu tinha, fui lá e montei a construtora, a útil. E pegamos a execução da balança. E eu peguei, no dia, todo dia eu ia para lá, porque eu não tinha nem outra obra para ir, nem outra coisa. Peguei do início ao fim, como encarregado e como engenheiro. E fizemos, cara. Ficou maravilhoso. Daí para frente, aí eu comecei a aparecer obras. Aí ele começou a ter mais confiança, começou a passar serviço para mim. Ele pegava um serviço que ele não executava, eu executava. Executei alguns projetos de alta performance, igual a gente fez um fosso de resfriamento de metais com aduelas. Tinha umas aduelas pré-moldadas que a gente fez em loco, que eu tenho as fotos, depois eu vou te encaminhar. Ela pesava 9 toneladas. A primeira nós precisamos de 2 muques para poder levantar ela. Acredito. E poder fazer. Fizemos várias obras, né? Em relação de retrofit. Aí eu comecei a entrar um pouco no ramo de treinar as consultores, igual a Vic Engenharia. E aumentei a equipe, fechei os caras. E o último trabalho que eu estava fazendo como execução, porque eu fiz essa mudança, mais uma mudança na minha vida, falei assim, eu preciso de parar de executar. Porque eu estava começando um nível de estresse, porque eu não tinha uma empresa ainda consolidada, era aquela empresa pequena que você tinha que fazer tudo, e produtividade você sabe como é que é, difícil aumentar a equipe, você fichava um cara na sexta, ele pedia conta na quarta, você tinha que pagar exame médico. Aquilo começou a me incomodar, a folha de pagamento, 30 mil reais, sem nem R$1 na conta, a empresa postergando aquele pagamento. Isso foi ano passado. Falei, vou parar de executar. Aí acertei com todo mundo, parei, dei um passo para trás. Os ensinamentos do Sebrae. De vez em quando, você tem que parar, olhar o seu negócio de fora
e reavaliar seu negócio. Então, o que eu fiz? Falei, poxa, se eu continuar aqui, eu estou no balaio dos empreiteiros. Eu não tô vivendo a engenharia. Vale ressaltar que o meu TCC foi a respeito de reparo estrutural e fibra de carbono, coisa que depois de muitos anos a gente está trabalhando com isso. Então, olha só, hein? Como é que as coisas foram acontecem. encaminhando, sabe? Que loucura. Foram, né? Para não me perder. Aí assim que eu vi que eu estava querendo ter uma crise de burnout, eu nunca gostei do termo ansioso. Eu gosto quando aquela pessoa, quando aquele menino, como é que eles falam? O termo? Hiperativo. Hiperativo. Porque a ansiedade a gente sabe que é uma doença muito séria, né? A gente até fala para todo mundo que está tendo isso, procurar uma ajuda, evitar as crises, né? E a gente sabe quando a crise ela está vindo. Então eu vi que aquilo ia me levar para essa crise. Eu já estava irritado, mais irritado em casa, não estava sorrindo com tanta frequência. E o ensinamento, né, na verdade, o puxão de orelha que as pessoas ao redor de mim me davam, eu tenho uma frase também que eu gosto de falar, que é assume que passa, né? Autorresponsabilize-se. Sim. Então eu falei, o poder da ação. É o poder da ação o tempo todo, né? Um livro maravilhoso, aconselho aí todo mundo, né? A ler, maravilhoso. Eu tô lendo Paulo hoje. Vieira. Eu tô lendo hoje bem devagarinho. Bem devagarinho. Aquilo que você falou hoje, você leu com os outros olhos. Leia com outros olhos. Exatamente, né? O que está acontecendo. Então, naquele momento, eu falei assim, eu preciso de reformular. Aí eu brinquei. Não é muito difícil ver eu para baixo. Eu falei assim, não, vou fazer igual com o Capitão Nascimento, eu vou cair para cima. Aí fiz a pós, que me ajuda bastante no corporativismo, hoje, CRM, esses negócios. Então, isso, eu tive uma lida com isso me ajudou bastante. Legal. Principalmente com a MC Bauchemy, né? A gente sabe que a empresa alemã são cheias de critérios, né? Então, isso é bacana atender. Então, através disso, que até linkando que como tudo começou, foi através de network. Eu estava conversando com uns amigos, né? Tenho amigos, até o Matheus Oliveira, que hoje está em processo lá de até poder entrar na própria MC Bauchemy, ele que me indicou para o Fred, que é o nosso gerente comercial. Então, foi logo no período de novembro para o final do ano. A gente acha que se conheceu perto de fevereiro ou março, alguma coisa assim. E nessa época, eu estava entre entrar na MC Bauchemy, direto na fábrica, e ir para a França. Eu estava indo tava ajeitando as coisas para poder assumir o cargo de engenheiro lá numa construtora na França. Só que eu vou muito pela sinergia, entendendo como as coisas funcionam, e eu percebi que talvez não seria aquilo. Falei assim, eu gosto demais de calor. Né? Até ontem, a gente teve uma reunião uma vez que eu citei isso com um cliente, eu falei assim, preciso de até você, cara, eu tenho que sentir seu calor, tem que saber o seu potencial, pegar na sua mão, olhar no seu olho, falar que eu tô aqui, né? Uma coisa que a gente viu lá, aquele aplicador, esqueci o nome dele, o Francesco, né? As características que ele quer. Queremos você aqui também, Francesco. Queremos você aqui. Então, eu comecei a perceber, eu falei assim, poxa, eu gostava de patologia, que eu atendia condomínios e tal, já fazia laudos na época que eu atuava com construtora. Falei, eu vou para o ramo comercial de alguma empresa top. Para alguma empresa top. Porque aí eu junto o meu comercial, porque eu não queria trabalhar como engenheiro também para uma outra construtora. Entendi. Entendeu? Entendi o raciocínio. Então eu falei assim, então eu quero um lugar que eu não preciso ter equipe, porque eu gosto de obra. Eu estava começando a não gostar de equipe. Eu falei, eu adoro pessoa. Então eu não quero tomar raiva de pessoa, não quero. Então eu prefiro mudar minha visão do negócio. Legal. E aí eu falei assim, eu já tinha esse tique comercial, desde a época das embreagens, né? Uma dessas outras, quando eu estava casado, recém-casado, eu trabalhava nas lojas americanas de dia e de garçom e segurança de noite. Por isso que é aquela visão, nós fomos lá no Expo Síndico, né? Que eu ficava assim, ia lá, chamava os caras pro stand. Então eu já era desinibido já com essa questão. Legal. Porque um dos pontos importantes do garçom é essa visão. Eu atendia camarote.
Então, sabia quem bebia uísque, sabia o nome do cara onde que ele sentava e tal. Então, eu sempre fui solista. Tudo é conectado, né? Você vai vendo como é que você consegue usar todas as suas experiências a seu favor, né? A gente tem que ler. Acho que isso é uma das lições mais legais aqui desse bate-papo de hoje. Obrigado. E essa humildade de poder se reinventar com o que você tem é que me faz ser feliz hoje. Legal. De ter a resiliência, graças a Deus eu tô tendo. A gente conversou isso logo no começo. Sim. Você tem acompanhado a evolução aí, graças a Deus. Eu tô em evolução o tempo todo. E todos nós, né? Essa é a nossa ideia, né? E o tempo todo a gente tem que estar evoluindo. Show de bola. E através disso eu pensei, vou pegar a representação, trabalhar com uma empresa no ramo de químicos da construção. Porque, ô Luiz, o varejo, ele é tão pobre de informação. Ele é. Sabe, assim, então isso me revoltou. Eu falei, também não quero trabalhar no varejo também. Eu quero ter conhecimento, eu quero trabalhar numa empresa que tenha pessoas técnicas mais capazes do que eu. Aí já tem uma outra frase minha do MC Fórum, foi logo do início, que eu pus lá assim, ande com quem você quer se parecer. Até que você se pareça. Né? Legal. Então, com esses intuitos, eu costumo ser imitador. Entender uma coisa, ver como é que aquilo é feito, depois eu ponho aquilo com o meu quê de personalidade. Legal. Né? Porque eu também não procuro ser... vamos dar um exemplo. A gente não pode ser tão explícito. Né? Então a gente... Tem que ser natural, tem né? que ser natural. Tem que ser tranquilo. Né? Mas tem que manter a disciplina, né? A gente está escutando aqui um show de disciplina seu, né? Sim, vontade de superação. Não, total. E para isso, resiliência e disciplina. Acho que as duas coisas assim que eu percebo claramente é que o lugar que você está, você tenta tirar o melhor que aquele lugar pode te dar. Eu acho isso impressionante. Isso é muito legal. Mas antes, eu não conseguia mapear o meu emocional. Então, isso me limitou. É maturidade, né? Claro. Todos nós passamos por isso. Né? Mas, assim, é igual essa questão de perder um pouco o controle da situação quando eu estou injustiçado ou vejo alguma injustiça. Entendi. Então, todas essas situações me fez, igual brinco com você, que é a tatuagem que eu tenho logo aqui, é a respeito da morte do Valentão. De que não vale a pena. Aí eu pus um psicompreendente. Se eu brigar, se eu bater é covardia, se eu apanhar é vergonha. Então não tem vantagem nenhuma nisso. E o melhor poder é a diplomacia. É quando você consegue, através né, de técnicas, tudo tem técnicas. Por exemplo, eu fiz algumas vezes aqui que é esse espelhamento. Né? Eu falo a respeito de comunicação não verbal. A gente está com um cliente, a gente quer que o cliente sinta esse espelhamento. A gente faz alguns movimentos bem discretos, é claro, bem parecido com ele para gerar essa sensação de sintonia. Né? É igual o aperto de mão com um outro toque, né? Você se voltar para a pessoa, né? Você vê o ambiente em volta, coisas talvez pessoais que vai falar a respeito daquela pessoa. Com certeza. Né? Então o ambiente ele fala muito com você. E eu percebi, falei, porra, tem que ir pro comercial. Como que eu vou fazer? A sinergia. Quando você fala alguma coisa, o poder das palavras... Eu também acredito nisso. Começa tudo a funcionar, a órbita em volta. Foi aonde que o Matheus me falou, Douglas, eu recebi, velho, uma proposta, até da MC Balchemi, mas, pô, velho, tô aqui na Serló e tal, você quer ir lá participar? É multinacional alemã, quem sabe dá certo. Aí, mandou o contato do Fred, conversei com ele, ele falou comigo, Douglas, preciso fazer vamos fazer uma reunião online, né? A gente ficou umas 2 horas conversando. Aí mandei meu currículo para ele, eu já tinha colocado meu histórico de obras, mandei meu TCC, falei a respeito dessas minhas experiências com a execução e como que eu achava limitante a informação que o mercado tinha, principalmente a respeito de impermeabilização, a respeito de aditivo. E isso é eu sempre gostei disso, de quando eu quero aprender um lugar, eu entro. Eu vou abrir um adendo, depois você me volta, por favor. Quando eu estava querendo comprar meu apartamento, né? Eu morava num barracão, no lote da minha mãe. Meus primeiros 15 anos eu vivi morando de favor no lote da minha mãe, que foi muito bom, que me ajudou com o meu menino pequeno, a eu estudar. Mas aí eu queria um lugarzinho para mim, cortar o cordão umbilical e viver minha vidinha. E não conseguia, cara.
Os corretores muito limitados, minha renda não ajudava e tal, aquilo outro. O que eu fiz? Saí da NIT, entrei numa imobiliária lá em Belo Horizonte, trabalhei na imobiliária, conheci os empreendimentos, o único apartamento que eu vendi foi o que eu comprei. Espetacular. E depois saí da consultora e voltei para a NIT novamente. Legal. Só que nessa mexida, cara, eu economizei quase 30 mil. Imagino. Porque eu conheci o dono do empreendimento, ele me deu a comissão em desconto, subsídio, não sei o que mais, até o apartamento onde eu moro hoje. Legal, legal. Então, eu pensei a respeito disso. Claro. Falei, poxa, velho, eu vou entrar em uma empresa. E já veio a MC Balchemy de cara. De cara. E eu entro, pesquisei. Falei, poxa, velho, como é que eu nunca ouvi falar dessa empresa? Como que no varejo, eu nunca vi depósito, parei para perceber. Falei, você não vê, velho? Como é que essa empresa pode ser boa dessa forma? Aí você já vê lá assim, expertise. Eu falei, opa, é o que eu quero. Quero expertise. Expertise é domínio da técnica. Sob consciência, não é arriscando. E aquilo foi fantástico. E durante esse momento de conversa com o Fred, eu ia entrar na IN, trabalhar junto com o Felipe. Por causa da mudança de governo, acabou não dando certo. E o Fred, eu falei, Fred, cara, então vou aceitar a proposta. Acho que, não sei se eu comentei com ele da França. Então tem que ver o que eu vou fazer, cara. Ele falou aqui, me dá um minuto aí. Ele conversou com você, eu falei aqui, te passei o contato do Luiz Eduardo. Ele é o nosso representante em Minas Gerais. E eu falei de você para ele. E ele quer falar com você. Não deu 5 minutos, você me ligou. Falei, poxa, velho, eu gosto desse negócio. Já tem interesse. Conversei com você, a gente bateu papo, você marcou da gente poder conversar pessoalmente. E um negócio bacana que eu gosto de falar é que no dia antes de ir, eu salvei o endereço da Dalminas como trabalho. É isso, gente. Ele já me contou isso. São as coisas mais espetaculares. O que é a gente querer uma coisa? É muito louco. E cheguei lá e depois você acabou até me confidencializando que de primeira vista ainda não era o perfil de vendedor que você queria. Mas eu acho que a minha apresentação como vendedor, a primeira coisa que eu falei que eu era vendedor, porque eu sabia exatamente o que você estava precisando. Você precisava de um vendedor. E o resto, tenho certeza que era moldado. Aprende, claro. Era moldado. E nesse percurso, né? Nós já estamos aí, vai fazer 8 meses. Hoje eu sou responsável pela divisão de edificações da MC Balchemy na Dalminas. Isso. Atendimento direto de fábrica. Isso. Né? Isso me deixa maravilhado, cara. Ontem eu dei um abraço na estrutura da Catedral Cristo Rei. Falei, não, tem que... Como, cara? Aonde? Esse cara é demais. Entendeu? Há um tempo atrás eu estava furando cisterna, fui furador de cisterna, estava lá embaixo furando cisterna. Ontem eu estava no topo da cúpula da Catedral Cristo Rei. Então, último projeto do Oscar Niemeyer. Então, é uma honra muito grande, né? E um agradecimento, obrigado você, Dalminas, né? Por ter acreditado, né? Em mim, que antes de conhecer a minha história, porque à primeira vista, a primeira impressão, ela é muito, muito injusta. Pode ser. Às vezes é mesmo. Porque às vezes você não consegue mostrar e às vezes você tem uma visão de querer mostrar o que... É muito louco isso, né? A gente tem que tomar uma decisão. É isso, né? E a gente nem sempre tem todas as informações, né? Mas é legal, né? A gente conhecer um pouco, assim. O legal é que você já contou histórias, né? Que é a próxima parte. Você já contou ótimas histórias, assim. Essa do apartamento também foi muito boa. Mas a vida é isso, cara. Você hoje está numa situação... abraçando a Catedral Cristo Rei. Às vezes isso é o começo, né, de uma caminhada. E às vezes furar a cisterna também pode ser legal. Depende do que você quer da vida, né? É muito do momento, do que a gente quer, mas muito bacana. Eu vou aproveitar para a gente já passar para essa segunda parte. Bom, você contou uns 3 ótimos casos aqui, achei espetacular. Queria que você contasse mais algumas, assim, mais voltado para a obra, alguma coisa que você tenha vivido, até porque o podcast, apesar de ser mais para escutar a sua história e saber quem é você, que é o que a nossa audiência quer saber, mas eu queria que você contasse algum causo, né? A gente fala que é um causo, né? A prosa. De lição aprendida a gente já escutou vários, mas se você tiver mais algum, ou algum engraçado, ou algum de sucesso, né? Alguma coisa...
que você viveu em obra que você gostaria de compartilhar com a sua e a nossa audiência? Tem dois casos engraçados. O primeiro é que o pessoal me chamava de tio, né, na obra. Por causa do bicho? Porque eu como 6 ovos todo dia de manhã. Boa. E eu levava pra obra. Porque você tinha que começar cedo, 7 horas já tinha que estar lá. Eu cozinhava ele, põe na sacola, umas bananas, amendoim, água para danar. E sempre ficava com ovo na obra. Então, um dos pontos engraçados é esse, de que nunca tive vaidade. Talvez esse foi até uma coisa que eu estou trabalhando para poder melhorar a minha postura. Mas eu tinha uns negócios muito, assim, espontâneo. Um outro fato curioso é aquela garrafa minha, que eu andei com ela para baixo, para cima. Eu já voltei 3 cidades para buscar aquela garrafa na obra. A garrafa de água, né? Aquela garrafa de água, que ela é... grandona. Ela é refrigerada, né? Entendi. Né? Na verdade, ela consegue segurar a temperatura da água. Rapaz, e voltei orando. Será que ela vai estar lá ainda? Foi na Metal Cedar. Então peguei e tava então ela tem história, essa garrafinha. Tem essa história, ela tá comigo desde a época que eu era gerente. Outro fato curioso também, que quando eu entrei na Jan, que foi o meu último emprego, assim, voltado mesmo de CLT, eu entrei lá, pus meu pé direito, olhei para a empresa e falei assim, eu vou ser gerente dessa empresa. Mas como que eu ia ter que fazer isso? Através de postura, entendendo como é que o gerente... Eu já sabia como era ser um líder. O Vicente me ensinou isso muito bem, que ele era gerente. Ô Luiz, com 21 dias eu fui promovido a gerente. Nó. E o dono da empresa falou comigo, assim, falou, Douglas, nem sei como falar, mas com a sua postura, o jeito que você está trabalhando, você sabe que o Alisson saiu e ele vai ficar aqui mais 15 dias. Durante esses 15 dias ele vai te treinar para assumir. Você aceita? Eu falei, vou, aceito. Olha só. Então, essa convicção, sabe? De saber o que quer, saber pedir. Então, essa é uma forma de orar. A palavra de Deus fala que a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Então, eu tento fazer essa visão dentro da minha cabeça com detalhes. Senhor, eu quero trabalhar num lugar que eu tenha qualidade técnica, que eu tenha uma equipe, que tenha o mesmo espírito que eu, que seja ética, que escolha, que decline de fazer aquilo que não acredite, que eu não tenho que vender um produto ruim para não precisar de mentir. Né? Então, eu já tinha muito especificado, já tinha mostrado para o universo o que eu estava querendo, sabe? E quando eu entrei na Dalminas, eu já entrei com essa visão de garçom, de servente, de pedreiro, de armador, de dono de empresa, de vendedor, que era o que eu precisava. Já estava com a humildade de ter voltado lá e saber que eu precisava, de conquistar a minha equipe. Né? Hoje nós somos apaixonados, né? É isso aí. Então, cara, assim, sabe? Eu tenho visto como que a sinergia ela tem me acompanhado. Eu brinco, o Fred me ligou hoje, perguntando como é que tava. Eu brinquei com ele, falei assim, ô Fred, tô voando, meu filho. Hoje eu surpreendi até meu despertador. Acordei primeiro que ele. Na hora que eu levantei, ele veio despertar. Falei, atrasou. Então... Ótimo essa. Cara, eu tô assim... muito empolgado, tirando o meu tempo. Eu não trabalho muito fora do trabalho, sabe? Nem faça isso, né? Não precisa. Claro que a gente sabe que uma hora ou outra, mas eu chego em casa e esses aprendizados que a vida foi me ajudando a eu controlar. Falei, pô, não vou pensar nisso agora. Não vou pensar nisso agora. Vou dar um passeio. Tenho um costume de quase todo dia. Pego minha esposa, meu filho, chego do trabalho, a gente vai no parque ecológico que tem lá em Igarapé, que é maravilhoso. A gente fica passeando, baixando a pressão, ouvindo ela, me preparando. Então, Que bom, fico feliz. Espetacular. Muito legal. Vamos aproveitar. Você tinha mais um caso. Acho que você falou, você contou um. Não, era o do ovo e o da garrafa. Legal. Esse da garrafa é espetacular. Vamos passar então para o nosso... Passa rápido, viu? Já está quase 1 hora já, o nosso bate-papo. Olha. Eu queria que você contasse, você já contou alguns, né? Mas eu queria que você
ratificasse isso, né? Contasse quem são os seus mentores na vida, pessoal, profissional, né? Alguns você já falou, mas fala de novo. Para dar o crédito, né? Para quem fez a diferença na sua vida. Claro. E faz, né? Não vou ser besta de falar isso. Claro que Deus em primeiro lugar, a gente sabe disso, né? Capacita a gente. Minha mãe, eu acho que é a referência, que foi fundamental para mim escolher entre o bem e o mal. Legal. Então, eu preferia pegar a esse ponto dela, por isso que eu agradeço a ela. O Vicente foi esse padrinho, essa referência paterna mesmo, depois de rapazinho. O Ademilson, profissionalmente, né? E há pouco tempo eu tive qual eu fiz um pacto com ele, que é você. Opa, te agradeço. Então, essa liderança, a gente, na mesma força vetorial. É isso aí, eu adorei essa força vetorial. Não adianta estar sem pensar no vetor. O vetor, ele te guia de forma consistente. Acho que isso é bem legal mesmo. Bacana. Te agradeço. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a nossa tagline, né, que está no nosso peito, tranquilidade que dura. O que é tranquilidade que dura na sua cabeça, em uma ou duas palavras? O que vem na sua cabeça quando você lê isso? 2 conceitos, 3 pilares. Confiança e educação. Baseado em cima de pessoas, processos e tecnologias. E matou a pau, hein? Muito bom, muito bom. Douglas, eu queria te agradecer. Acho que sua história aqui foi engrandecedora. Várias situações eu não conhecia. Eu conhecia uma parte, mas não conhecia tudo, né? Acho que você conseguiu contribuir bastante para quem está nos assistindo ou escutando. Tenho certeza que quem escutar isso vai refletir, talvez vai até comprar o livro Poder da Ação. Excelente. Que é um livro espetacular, assim, né? Simples, fácil de ler, né? Não é muito grande. E assim, queria agradecer mesmo e dar o espaço para você também fazer seus agradecimentos finais. Eu queria agradecer primeiro, né, a Deus por esse momento. Espero que isso seja o princípio de grandes coisas, né, que Deus possa usar. E eu vou finalizar com a oração que eu fazia no monte, que é: Senhor, me faça ferramenta usada na sua obra. Opa, gostei. Legal. Legal. Obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história do Douglas. Na semana que vem teremos mais um capítulo da prosa do Mestre Gui. Obrigado, até mais.